Saudações a todos. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre substantivos. Substantivos, lembrando que são aquelas palavras variáveis que designam seres visíveis ou não, animais ou não, ações, estados, sentimentos, desejos, ideias. Só para lembrar que substantivo é aquela classe de palavras que nomeiam a todos os seres, reais ou imaginários. Substantivo é a palavra variável que serve para dar o nome. Por exemplo, as pessoas, como Elisa, que é essa moça aí da foto, e o Marcos. Também as qualidades. Os substantivos nomeiam também as qualidades, como, por exemplo, a beleza das flores e a grandeza do mundo. Você pode observar que beleza ela é uma qualidade, mas aqui, como ele vem depois de um artigo, que é o artigo A, artigo definido A, ele se transforma em um substantivo. Na próxima imagem, nós temos da mesma forma. Grandeza. Grandeza, ela vem antecedido do artigo A e foi ali transformado em um substantivo. Na próxima imagem, a gente pode ver que o substantivo também é uma palavra variável que serve para dar nome aos sentimentos. Então, essa palavra variável que nomeia os sentimentos como amizade, amor, raiva, ódio, tudo isso que recebe o nome se chama substantivo. Também nomeia objetos como tênis e caixa. Então, se algo tiver um nome, esse nome, lembrando que é o substantivo. Ele nomeia lugares como o aeroporto, a lanchonete. Nomeiam a todos os seres vivos, sejam reais ou imaginários, como nesse exemplo, o saci, a fada, o Papai Noel e o homem. Nós podemos classificar os substantivos, dividir os substantivos em classes. Nesse caso, a classificação do substantivo, eles se classificam em substantivo comum, substantivo próprio, substantivo concreto ou substantivos concretos, substantivos abstratos e substantivos coletivos. Esses são os tipos de substantivos que nós podemos classificar. Substantivos comuns se referem a qualquer ser de uma espécie sem particularizá-lo. Por exemplo, bolo, açúcar. Esses dois são substantivos comuns, tá bom? Quando a gente vai falar sobre substantivo próprio, substantivos próprios, lembrando que nomeiam um ser em particular, destacando-o dentro da espécie ou do grupo. São grafados com letra maiúscula sempre, tá bom? Os substantivos próprios dão nome a seres de existência particular, como por exemplo, o Japão, Campinas. Lembrando que a gente vai nomear qualquer pessoa, por exemplo, José, Antônio, Adão, nome de pessoa, país, cidade, tudo isso a gente classifica como substantivo próprio, tudo bem? Substantivos concretos, que é o que nós vamos falar agora, eles nomeiam seres com existência própria, isto é, que não dependem de outro ser para existir. Enfim, designam seres de existência independente, sejam reais ou fictícios. A beleza, substantivo abstrato, claro, que é falando sobre a beleza, existe na pessoa ou coisa que é bela. O amor, por exemplo, é um substantivo abstrato. Ele existe na pessoa que ama. Na pessoa que ama. Em geral,
Substantivo abstrato deriva de verbo ou adjetivo. Observe aqui que o substantivo, nesse caso aqui, abstrato, que é a beleza, ele deriva do adjetivo belo. Já a palavra que a gente denominou como substantivo amor, ele deriva aqui do verbo amar. Tudo bem? Só na frase, dentro de um contexto, pode-se classificar um substantivo como concreto ou abstrato. A palavra isolada pode confundir, tá bom? A construção daquele prédio demorou 1 ano. Aquela construção tem 2 andares. A gente está falando sobre construção. Nesse caso aqui, a palavra construção é substantivo, tá bom? E aqui nesse caso, a gente vai ter que entender que a gente tem que observar muito bem a frase para que se possa entender se ela é um substantivo ou um adjetivo. Nesse caso, vamos observar esse responda. Os substantivos que nomeiam divindades ou seres fantásticos, como Deus, Saci, sereia e etc., são substantivos abstratos ou concretos. Tá bom? Vamos aqui tirar essa dúvida. Os substantivos que nomeiam divindades ou seres fantásticos são considerados concretos, pessoal, porque são tomados sempre como seres dotados de vida própria. Vamos falar agora sobre os substantivos coletivos. Hemoteca. O que é uma hemoteca? É uma coleção de jornais, revistas, periódicos e obras em séries. Então, como ele indica um conjunto de objetos, ele é chamado de substantivo coletivo. A palavra cáfila e réqua também é um substantivo coletivo que indica um conjunto de camelos. Então, lembrando que os substantivos, eles podem ser próprios, comuns, concretos, abstratos, coletivos. E falando ainda sobre os substantivos coletivos, a gente tem que entender que tudo que indicar um conjunto de seres de uma mesma espécie, quando vai se nomear, se nomeia ele como substantivos coletivos. Nesse caso, a armada é um conjunto de navios de guerra. Frota é um conjunto de caminhões de transportes. Nos substantivos coletivos estão também a resma e a revoada. A resma é o conjunto de 500 folhas de papel e a revoada é o conjunto de pássaros. Nós vamos ficar por aqui. Espero ter ajudado e que tenha entendido um pouco desse conteúdo e até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção.